Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do Senhor cresça e superabunde em nossos corações, nos fazendo sempre prosperar em todas as coisas, sobretudo no caminho espiritual do Senhor, que é a nossa maior necessidade, e se buscarmos, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos falando sobre o tema renovo, o renovo do Senhor para o seu povo. Ontem, na quarta-feira, nós meditamos aqui em duas perguntas que foram muito duras, Quando o povo de Israel, como uma noiva, começa a cantar ao seu amado, dizendo que Deus era o seu amado, através do seu filho, claro, e começou a louvar a vinha, dizendo que Deus estava prometendo coisas grandes para eles, não só sobre Jerusalém, não só sobre, mas sobre o próprio povo, E aí o Senhor disse que construiu aquela vinha, uma vinha perfeita, plantou, limpou, colocou cerca, colocou torre, lagar, E no final de tudo, nós vimos que a vinha não deu uva doce, deu uva brava, uva azeda, amargosa, intragável. Nós sabemos que fruto, na Escritura Sagrada, é uma tipologia de frutos espirituais, Como está lá escrito em Gálatas 5:22, O fruto do Espírito é. Se a vinha é de Deus e Deus é Espírito, segundo o próprio Jesus lá em João 4, estamos falando de fruto espiritual. Logo, a vinha aqui, isso é tão bonito porque a vinha, o pé de uva, o fruto dela é um cacho com vários frutos coladinhos um no outro. O maior exemplo de igreja, de congregação, é o cacho de uma uva. Nada mais perfeito do que aquilo. Todos os membros iguais, não tem um superior ao outro, todos ali estão ali, colados no mesmo cacho, recebendo da mesma seiva, do mesmo Espírito do Senhor. É algo assim impressionante. E é por isso que ele usa o termo da vinha, e o próprio Cristo falou, eu sou a videira verdadeira, Deus só faz vocês darem fruto se for através de mim. O Senhor enviou o meu Espírito ao coração de vocês, está lá em Gálatas 4:6, Porque vocês, seus filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, para que vocês aprendam a dizer Pai, Abba, Olha que coisa linda, profunda, Pois bem. E então, o povo lá, nós concluímos ontem, a lição de ontem, O Senhor fazendo uma pergunta. Por que, esperando eu que vocês dessem uvas boas, vocês deram uvas bravas? Então, dando seguimento a esse raciocínio, a essa lição exortativa, que o Senhor nos exorta hoje, na quinta-feira, vamos para a pergunta 9. A primeira pergunta de hoje diz assim, qual decisão tomou o Senhor acerca da sua vinha, da vinha que ele plantou com todo o amor do mundo, com todo o carinho, toda a dedicação? Isaías 5, versículos 5 e 6 diz assim, agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe. Sebe aqui é cerca, Uma cerca viva, você planta ali uma cerca ao redor, proteção. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, ou seja, para que, sem a cerca, os animais vão entrar e vão comer tudo, Não sirva mais para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, que é da sebe, para que seja pisada. E a tornarei em deserto,
não será podada, não será bem cuidada. Os pés de uva não será cuidado, podada, porque você poda para que dê mais cacho de uva, né? Não será podada e nem cavada, ou seja, no pé do caule se cavava ali para que jogasse mais areia, mais nutriente, para que a planta tivesse mais saúde e desse mais uva, né? Pois bem, não será cavada, diz aqui, né? Porém, nela crescerão nela sarças, mostrando que não tem cuidado, né? O viticultor ali, ele não vai estar com a enxada limpando ao redor, ele vai crescer mato, que a sarça era um mato comum ali, um mato ali que nasce naturalmente nas terras de Israel. Crescerão nela sarça e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, sobre a vinha. Veja que aqui a linguagem ela é totalmente espiritual. Ninguém pode dar uma aplicação literal aqui, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Tem gente teimoso aí, querendo dizer que toda essa linguagem literal está falando exatamente lá de que vai realmente, né, acontecer isso de forma literal, que Deus está prometendo aqui uva mesmo. Aqui é outra coisa. Veja que é tão claro aqui que o dono da vinha, que é como se fosse um ser humano aqui no contexto, nenhum ser humano tem um poder de dar ordem a uma nuvem, fazer chuva, nuvem, não cai água aqui. Não. Claro que isso aqui é de ordem espiritual, é Deus quem está dizendo. Então veja que o Senhor está dizendo claramente para aqueles que dizem assim, né? A nação de Israel, a bandeira de Israel, a etnia de Israel é o único povo santo do planeta. Para serem salvos tem que se tornar, é um povo que é perfeito, né? É um povo que não carece, é diferente do planeta Terra. Como são um povo diferente, é um povo que cometeu um pecado gravíssimo. Os pecados que estão descritos, não só no livro de Isaías, mas no Velho Testamento inteiro. Os pecados gravíssimos que esse povo cometeu. É um povo como qualquer povo na Terra, é um ser humano como qualquer ser humano. Não tem nenhum privilégio diante de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, eles só têm um privilégio que receberam, como Deus dá outros privilégios a outras nações. Receberam um privilégio, é a honra de ter recebido as tábuas da lei, as escrituras. E ter recebido um chamado, um povo que recebeu um chamado, não foi transformada a sua carne em divindade, não. Recebeu um chamado para representar o nome de Deus sobre toda a terra. Quando o Senhor chama Abraão, ele não diz, Abraão, é por causa de você que eu vou abençoar as famílias. Não diz isso, não. Quem leu aí não entendeu, não leu errado. Tem que aprender a ler a Bíblia. Está falando besteira. O texto lá diz assim, ó, em ti, em é dentro. Não é através de você, é em ti, dentro de você, tem um DNA, que eu vou tirar um homem chamado Jesus, é através dele é que eu vou abençoar todas as famílias da terra. Em ti, as tribos, as famílias da terra serão abençoadas. Em ti, de você eu vou tirar. A promessa que vai sair de você vai fazer isso. Então, o povo tem dificuldade de entender isso. Porque parece que não está examinando as escrituras mais. Então, quando nós lemos aqui esse pecado gravíssimo contra um Israel, contra a nação de Israel, deixa muito claro que o Senhor está dizendo aqui, olha, eu vou acabar com essa vinha de vocês aí, vou acabar. Acabou o casamento, acabou, tal. Deixar bem claro isso aí, para que a gente, ao aprender essa lição, também não traga por dia dizendo assim, olha, eu sou da igreja Alfa de Jesus Cristo, eu sou da igreja Beta, Bravo, eu sou da igreja Delta, eu sou da igreja, né, Yankee. Pare com isso. Pare de fazer etnia. Eu sou da igreja verdadeira porque eu sou um povo especial, a nossa igreja é melhor do que as outras, Deus fala só aqui, não fala na outra, a minha igreja... Pare com isso, está falando bobagem. Se o povo de Israel foi reprovado pelo Senhor, né, imagine nós hoje. Se a igreja apostólica, ao cometer pecado, foi reprovada pelo Senhor, a igreja pós-apostólica, né, melhor dizendo, qualquer igreja, qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas, qualquer comunidade que
não obedece o Senhor e transgride a sua lei, deixa de ser noivo fiel. Qualquer um. E todos os seres humanos que se convertem ao Senhor, não importa qual é a sua nacionalidade. Senão, Deus não teria curado Naamã, aquele leproso, inimigo de Israel, né? Jesus não teria falado daquela forma tão poderosa contra o centurião romano, em favor do centurião romano, ou a mulher de Tiro e Sidom, a Ciro Fenícia, a mulher cananeia, e tantos outros, né? Então, a gente tem que parar com isso, porque vamos continuar sendo religiosos cegos, sem discernimento, entender que Deus não faz acepção de pessoas, não privilegia pessoas em detrimento da sua raça, da sua etnia, da cor da sua pele, ou do tom da sua voz, da sua língua, da sua cultura. Pois é, meus amados, essa é uma verdade que a gente precisa entender para que a gente não seja um religioso cego, defensor de coisas passageiras. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta, a segunda pergunta de hoje, da quinta-feira, que nos diz assim: quem o Senhor revela ser uma vinha? Quem revela ser sua vinha? O que esses fizeram que desagradaram ao Senhor? Agora os versículos 7 e 8 de Isaías, capítulo 5. Diz assim: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Olha que coisa, olha que revelação. Veja que o texto não estava falando de empresa e dinheiro, não. O contexto que fala espiritual. A vinha é a casa de Israel. E os homens de Judá são as plantas, são a planta das suas delícias. A vinha, em cima do outeiro ali, a vinha, era a nação de Israel. E cada planta era cada homem judeu. Olha só, os homens de Judá. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão. Deus esperou que a nação a casa de Israel, os homens de Judá, exercessem na terra justiça, mas eles só tinham opressão para dar uns sobre os outros. Justiça, eis aqui o clamor. Olha que coisa, eis aqui clamor. O povo de Israel, os pobres, a viúva, o órfão estrangeiro, estavam gritando por justiça. Mas aqueles homens, que era a vinha que o Senhor preparou com todo o amor do mundo, só tinha opressão ali. Ele diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ai daqueles que ficam juntando riqueza, bens, imóveis, né? Aqui, ó. Dos que ajuntam casa a casa, ficam criando casa para alugar e tal, né? Reunindo, né? Campo, terra após terra, comprando terra e mais terra, até que não haja mais lugar para guardar toda a sua riqueza, e se torne como os únicos mais ricos da terra, os primeiros mais... Ele diz ai. Ai quer dizer, ai aqui é uma denotação de juízo contra eles, né? Quando eu leio esse texto, não me sai da memória alguns vídeos que nós temos visto, né, ultimamente, vivemos hoje numa era midiática, né? Todo mundo vai para as mídias, criar o seu canal de YouTube, de internet, e expor suas ideias, né? E eu tenho visto muitos, entre aspas, rabinos, que se dizem judeus, muitas vezes nem a maioria deles é judeus naturais, são naturalmente descendentes, né, da tribo de Judá. E outros se fazem judeus, não são da tribo, não são naturais, mas se fazem judeus por crença, né? Por acreditar semelhantemente. Muitos fazem assim. Eu tenho visto muito desses rabinos na internet pregando, ensinando a Torá, exaltando a cultura bíblica com base, ensinando teorias bíblicas com base na cultura e não na espiritualidade da letra. E não na espiritualidade da mensagem bíblica, mas sempre cultura. É sempre exaltando Jerusalém, Judá, o DNA de judeu, a bandeira de Israel, a terra de Israel, o país de Israel, o dinheiro de Israel, a riqueza. Tenho visto muito isso.
E muitos desses rabinos, depois de ganhar muitos seguidores na internet, eles começam com o seguinte discurso. Eu já vi uns 10 discursos desses aí. Você sabia por que Israel ou os judeus são os povos mais ricos do mundo? Eu tenho um segredo por que os judeus são mais ricos do mundo. Compre esse curso aqui a mim. Compre esse curso aqui que eu vou lhe ensinar o segredo de Israel. Ou seja, eu vou dar o mesmo espírito de cobiça do antigo Israel, que era só dinheiro. Eles queriam só o dinheiro. Campo após campo, casa após casa, né? E aí, esse povo judeu de Israel, né? Esse mesmo espírito de querer fundar um reino eterno aqui nesta terra passageira, olha que loucura. Como é que eu posso montar um reino eterno, juntar muito ouro, muita prata, querer ser rico, querer ser poderoso? Ah, porque o judeu é rico, porque os banqueiros do mundo são judeus, as famílias mais ricas do mundo são judeus, é porque o dono não sei de ali é judeu, não sei onde aqui é judeu, os homens mais ricos. E estão nessa cobiça. A principal cobiça que Jesus condenou, falando aos judeus. O Deus deles é Mamon, é o dinheiro. Nessa divindade aí, 99% dos homens caem na terra. O mesmo pecado, a mesma desgraça que se meteu a igreja evangélica cristã hoje. Só se fala em dinheiro. Só se fala em perpetuar um reino passageiro neste mundo de pecado. É como se os crentes de hoje não entendessem que a vida não é essa, a vida eterna é outra. Isso aqui não é vida, isso aqui é só um estágio. Mas o povo não entendeu. E o Senhor está dizendo o tempo todo, já desde o Antigo Testamento, que ele vem dizendo isso. Cristo vai interpretar a mesma coisa, de forma até mais profunda, claro. Né? Mais simples, mais profunda. Então, ele está dizendo claramente aqui que mesmo que essas pessoas saiam comprando todas as casas dos seus irmãos e acumulando vilas e vilas, recebendo milhões de aluguel, mesmo que ele compre fazenda após fazenda, tenha todo o gado do mundo, todas as minas de ouro do mundo, que ele compre tudo, fique sozinho na terra, como diz o texto aqui, né? Que ele fique sozinho na terra, essa pessoa vai continuar vazia e sendo julgada por Deus. Vai ser como uma vinha deserta, pisada por animais, que não tem quem cuide, que vai dar uva brava, que vai nascer sarça e espinheiro. E o povo, muitas vezes, não consegue entender isso. Tem gente ainda, muita gente que diz que é sábio, que é santo, que é ministro de Deus, que não entendeu o básico da mensagem espiritualmente revelada aqui pela boca deste profeta Isaías e de tantos outros profetas e pela boca dos apóstolos também. Então, meus amados, a mensagem ela é muito simples, espiritualmente muito simples. Deus espera que cada um de nós não sejamos como o antigo Israel. E também não sejamos como a instituição judaica que aí está, ou a instituição cristã que aí está, encabeçada por homens com o mesmo espírito da nação de Israel de antigamente e dos homens de Judá de antigamente, que são plantas que não serão podadas, que são plantas que só dão uvas bravas, que só falam em dinheiro, que só falam em comprar casa, terra. Hoje não é mais casa em terra, né? Hoje é comprar dólar, comprar ouro, comprar ações, né? Comprar fama, comprar poder para ter mais dinheiro, para oprimir o povo, para forçar o povo a votar no seu candidato, é tudo isso assim. Hoje o negócio ficou mais feio. É por isso que Isaías vai dizer, comparar este povo a Sodoma e semelhante a Gomorra. Abramos os nossos olhos espirituais para que nós não sejamos incluídos nessa sentença. Que ao conhecer essa verdade, a gente pule fora desse cenário para que nós sejamos, né, enxertados em Cristo, a videira verdadeira, e demos frutos eternos, frutos espirituais que dão prazer a Deus.